Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui, vamos gravar mais um ensino da palavra de Deus. Hoje queremos falar de um assunto muito importante, que é a salvação e falar em línguas estranhas. Acho que a igreja pentecostal dá muita ênfase. Eu sou um pentecostal também. E a igreja pentecostal, ela dá liberdade para o Espírito Santo, crê nos dons espirituais, os dons do Espírito, e com o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero falar sobre um assunto importante, sobre salvação. Só serão salvos quem fala em língua estranha? Essa é uma pergunta que eu tive um assunto essa semana. Eu estava na igreja dando ensinamento, no discipulado para novos irmãos que estão aderindo ao ministério, quando uma irmã contou um testemunho que ela congregava numa igreja, onde o pastor disse que só seria salvo aqueles que falavam em língua estranha, aqueles que fossem batizados com o Espírito Santo. E aí todos nós sabemos que isso não é verdade, né? Não é uma verdade bíblica, teológica, escritural. O batismo com o Espírito Santo é importante, mas ele não salva. O problema é que as pessoas confundem o que o apóstolo Paulo escreveu quando disse que o selo do Espírito na pessoa garante a salvação. Quando ele disse, ou não sabeis que vós fosse selado para o dia da redenção. Realmente, há uma necessidade de nós ter o selo do Espírito Santo. Mas o que é o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo não é falar em língua estranha, como muitos dizem, falando que as pessoas precisam receber o batismo com o Espírito Santo e receber o selo do Espírito. Isso não é uma verdade. O selo do Espírito Santo é a presença do próprio Espírito. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo de todo o coração, se arrepende de seus pecados, entrega a vida a Deus e anda na palavra, a pessoa é selada. O Espírito de Deus vem morar na vida daquela pessoa e aquela pessoa se torna filho de Deus e propriedade dos céus, como era outrora que os judeus, quando ia comprar mercadoria para levar para a sua casa, para o seu sítio, eles tinham um anel bem comum de selar. Então o que faziam? Eles passavam a mercadoria, pagavam o preço, o valor que era exigido, selava aquela mercadoria e dizia para o vendedor que ele iria comprar mais, e quando voltasse ele pegaria aquilo que é dele, porque ele comprou, porque foi selado. E assim, quando ele voltava das compras, todas as mercadorias que tinham selo dele, era dele, e ele levava para sua casa. Por isso que o apóstolo Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Esse é apenas criatura, não é filho, não é coerdeiro da herança celestial. Então, o selo do Espírito Santo não é falar em língua estranha, não é ter dons espirituais, não é profetizar. Não, o selo do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo. É esse que dá a garantia da salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz, não entristeceis o Espírito Santo. Não apaguei o Espírito Santo. Não entristeceis, porque o Espírito Santo é fundamental. Ele é a presença, ele é Deus em nós. Quando a igreja for arrebatada, o Senhor vai chamar o Espírito para levar a igreja. Ele vai levar a noiva. Então, salvação é conversão. Salvação é aceitar Jesus. Salvação é receber a palavra de Deus, entregar sua vida a Cristo. É receber o selo, a presença do Espírito. Não tem nada a ver com língua estranha. Não tem nada a ver com dons espirituais. Porque os dons espirituais capacitam a igreja, mas não salva. O que salva é a presença do Espírito e a pessoa andando na palavra de Deus, na fidelidade da palavra de Deus. Espero que isso possa esclarecer a mente das pessoas que ficam preocupadas porque ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, porque ainda não falam língua estranha e pensam por alguns ensinamentos errôneos que não são salvos. Salvação é a conversão, salvação é com a sua vida marcada pela presença do Espírito Santo e obediência à palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com todos vós. Deus abençoe.